Marinha da Itália abala o mundo com um navio gigante capaz de operar poderosos caças F-35B e deslocar 38 mil toneladas. O LHD Trieste promete revolucionar as operações aéreas e anfíbias. O recém-construído LHD Trieste da Marinha Italiana está pronto para redefinir o poder naval do país. Com sua entrega prevista para novembro, o Trieste será um navio multifuncional capaz de operar os caças F-35B, uma capacidade essencial que o coloca como uma alternativa ao já famoso porta-aviões Cargo. A inclusão de um ski jump durante a construção foi um ponto de inflexão para a decisão de habilitar o navio para operações aéreas avançadas. Este LHD Landing Helicopter Dock foi projetado com o objetivo de oferecer versatilidade em operações anfíbias e aéreas, destacando-se como o maior navio da Marinha Italiana. Sua construção faz parte do Programa Naval 2014-2015, sendo desenvolvido nos renomados estaleiros de Fincantieri, em Castellammare di Stabia, com um deslocamento impressionante de 38 mil toneladas e 245 metros de comprimento. O Trieste se inspira no design moderno dos porta-aviões britânicos da classe Queen Elizabeth, ostentando duas ilhas separadas para navegação e controle de operações de voo. O Trieste impressiona por suas notáveis capacidades aeronáuticas, como um convoy de voo de 230 metros de comprimento e 36 metros de largura. Ele é capaz de acomodar até 9 aeronaves em posições estratégicas, 2 elevadores de aeronaves com capacidade de levantar até 42 toneladas, garante um fluxo ágil de operações entre o convoy de voo e os hangares. Além disso, o navio conta com um convés alagável, facilitando a mobilização de veículos anfíbios como o LCAC, fundamentais para rápidas operações de desembarque realizadas pela OTAN e outras marinhas europeias. Essa capacidade coloca o Trieste à frente do cenário naval, oferecendo uma plataforma flexível que pode atuar tanto em operações anfíbias quanto em missões aéreas. O diferencial do Trieste em relação ao Cargo é o seu amplo espaço interno. Ele conta com 2 convéses adicionais abaixo do convés de voo, com um hangar de 2.300 metros, ideal para estacionamento de veículos, de um pulso alagável de 55 metros, que pode abrigar até 4 LCM-1E ou LCAC. A Marinha Italiana não poupou esforço ao investir em tecnologia de última geração para Trieste. Seu sistema de propulsão avançado é um dos mais modernos já instalados em um navio de guerra, equipado com hélice de 5 pás de passo variável. O navio possui estabilizadores retráteis e propulsores que proporcionam uma manobrabilidade excepcional, especialmente em espaços confinados. Isso garante uma performance de navegação altamente eficaz, tanto em mar aberto quanto em portos movimentados. A construção do Trieste começou oficialmente em julho de 2017, com a primeira chapa de aço sendo cortada. Aquilo foi assentado em fevereiro de 2018 e o lançamento do navio aconteceu em maio de 2019, em uma cerimônia que contou com a presença do presidente da Itália, Sergio Mattarella. Esses marcos mostram a rapidez e a eficiência do projeto naval, que envolveu 3 estaleiros diferentes da Fincantieri. A estrutura foi montada em Castellammare di Stabia, o acabamento realizado em Indiano e a manutenção do casco feita em Palermo. O primeiro teste de mar do Trieste ocorreu em agosto de 2021 ao largo da costa de La Spezia. Durante esse período, o navio foi submetido a rigorosos testes de desempenho para garantir que todas as suas capacidades operacionais estivessem dentro dos parâmetros exigidos pela Marinha Italiana. Esses testes foram realizados com sucesso, demonstrando que o Trieste está pronto para enfrentar os desafios modernos das operações navais, sejam elas de natureza anfíbia ou aérea. Maiores acionistas da BlackRock. Quem possui a maioria das ações da BlackRock em 2024? Pergunta. A BlackRock é uma das empresas de investimento e gestão de ativos mais conhecidas do mundo, com sede na cidade de Nova York, fundada em 1988. Ela se expandiu rapidamente pelo mundo, com forte presença nos Estados Unidos, Ásia, Brasil e Oriente Médio. Junto com a State Street e a Vanguard, acredita que ela controla a maioria das corporações globais por meio de vários investimentos. No primeiro trimestre de 2024, os ativos sob gestão da empresa atingiram um recorde de 10,5 trilhões, um aumento de 1,4 trilhão em relação ao ano anterior. Então, como é a estrutura de propriedade da BlackRock? Pergunta. Nesse artigo, examinamos os principais stakeholders da BlackRock e o número de ações da BlackRock que eles possuem. Vamos informar quem possui a maior parte das ações da BlackRock em 2024.
Em 30 de abril de 2024, a empresa tinha 148 milhões e 599 mil ações em circulação, consideravelmente menos que seus concorrentes como o Bank of America, Invesco ou UBS. No momento em que este artigo foi escrito, suas ações estavam sendo negociadas a $718,13 por ação. A empresa tinha uma capitalização de mercado de cerca de 116,07 bilhões. As receitas da empresa atingiram cerca de 17,859 bilhões no ano inteiro de 2023 e 4,728 bilhões no primeiro trimestre de 2024, de acordo com os últimos relatórios financeiros da BlackRock. Em 15 de maio, a BlackRock declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $5,10 por ação ordinária, pagável em 24 de junho de 2024 aos acionistas registrados no fechamento do pregão de 7 de junho de 2024. Observe que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Mas quem são os stakeholders da BlackRock? Pergunta. Os acionistas são divididos em investidor A, investidor B e investidor C, institucional e ações classe R. O tipo de propriedade, encargo de vendas, taxa de administração e outras despesas operacionais pode variar dependendo do tipo de ação comprada. Os acionistas da BlackRock também são classificados em acionistas individuais e institucionais. A BlackRock tem 2.824 proprietários e acionistas institucionais que protocolam o formulário 13 DG ou 13F na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos. Essas instituições detêm um total de 136.830.000 ações, de acordo com os dados compilados pela Fintel IO em 28 de julho de 2024. Quem é o dono da BlackRock? Pergunta. Os 5 maiores acionistas institucionais da BlackRock. Os investidores institucionais são os maiores donos de ações da BlackRock. Entre os principais acionistas da BlackRock estão empresas de investimento e gestão de ativos como Vanguard Group e State Street Global Advisors, que tem algumas das maiores participações. A BlackRock tem a porcentagem maior de acionistas institucionais do que outras empresas de investimento similares. Atualmente, os investidores institucionais detêm 51,78% das ações da empresa. Os 5 maiores proprietários da BlackRock estão descritos abaixo com participações em 31 de março de 2024. Vanguard Group 8,87%, BlackRock 6,46%, State Street Corporation 3,98%, Bank of America 3,49%, Temasek Holding 3,44%, outros 73,76%. Temasek Holding 5.115 ações e 491 ações, 3,44%. A Temasek Holding, de propriedade do governo de Singapura, possui a participação de 3,44% na BlackRock. Isso equivale aproximadamente a 5.115.491 ações, avaliadas em cerca de 4,26 bilhões. Em 2023, a Temasek Holding liderou uma rodada de financiamento de 140 milhões para a Ola Electric. De acordo com as últimas notícias, a Temasek Holding apoiou recentemente um novo fundo de tecnologia de 250 milhões, o Alpha Intelligence Capital, que investe em empresas de inteligência artificial, incluindo a OpenAI. Bank of America, quarto. O quinto é a Temasek Holding, quarto. Bank of America, 5.196.941 ações, 3,49%. O Bank of America é um dos maiores acionistas da BlackRock, com participação de 3,49% da BlackRock, o que equivale a 5.196.941 ações, avaliadas em aproximadamente 4,33 bilhões. Ao contrário de outros bancos de Wall Street, o Bank of America vinha evitando corte de empregos até recentemente. No entanto, com a tendência de demissões contínua, o Bank of America iniciou uma rodada de corte de emprego seguindo seus rivais Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley, que coletivamente cortaram 10 mil cargos no ano passado. Terceiro, consultores globais da State Street, 5.928.745 ações, 3,98%. A State Street Global Advisor detém uma participação de 3,98% da BlackRock, equivalente a cerca de 5.928.745 ações, avaliadas em aproximadamente 4,94 bilhões. Essa participação torna a State Street a terceira maior proprietária da BlackRock entre os acionistas institucionais. A empresa oferece fundos negociados na bolsa como o SPDR, SP500, o CIT, TF,
Recentemente, a State Street Global Advisory reduziu as taxas para esses dois fundos, posicionando-os entre as opções mais econômicas para rastrear o SP500 Index. Essa decisão é vista como um movimento estratégico inovador, principalmente em um mercado onde os investidores estão cada vez mais bem informados sobre a variedade de fundos e estrutura de taxas disponíveis. Segundo lugar, BlackRock, 9.604.250 ações, 6,46% do fundo. A BlackRock possui uma participação de 6,46% na BlackRock, totalizando aproximadamente 9.604.250 ações da BlackRock, com um valor estimado de 8 bilhões. Esse valor torna a BlackRock a segunda maior acionista institucional de sua própria empresa. Mas o que a BlackRock possui além de ações? A BlackRock pergunta. O investimento da BlackRock em suas ações BlackRock representa apenas uma pequena fração, 0,2% de participação das participações da empresa no primeiro trimestre de 2024. As 5 principais participações da BlackRock incluíam Microsoft 5,3%, Apple 4,2%, Nvidia 3,8%, Amazon 2,7% e Meta Plataforma 1,8%. O grupo Vanguard 13.182.262 ações, ou 8,87%. O Vanguard Group detém uma participação de 8,87% na BlackRock, equivalente a cerca de 13.182.262 ações, avaliadas em aproximadamente 10,9 bilhões. Essas ações são distribuídas em vários fundos mútuos e ETFs administrados pela Vanguard, incluindo a Vanguard 500 Index Fund, o Vanguard Total Stock Market e o Vanguard Value. Os 5 maiores acionistas individuais da BlackRock. Entre os acionistas individuais da BlackRock, os fundadores e funcionários de longa data da empresa detêm a maioria das ações. Isso ocorreu porque a BlackRock implementou uma estratégia famosa de oferecer opções de ações aos novos funcionários que contratou. Embora isso tenha causado atrito entre a gerência inicial, é uma prática que ainda é válida e atrai alguns dos melhores talentos do mundo. Abaixo destacamos os principais indivíduos que não apenas detêm ações substanciais na empresa, mas também desempenham papéis essenciais em seu crescimento e operações. Murray S. Gerber, 42.648, 0,02%. Murray S. Gerber atua como diretor independente principal da BlackRock desde 2017. A BlackRock anunciou recentemente que Murray S. Gerber decidiu não se candidatar à reeleição no final do seu mandato em maio de 2024 e se aposentar após 23 anos de serviço à empresa e seus acionistas. Antes da BlackRock, Gerber ocupou cargos de destaque na EKT Corporation, incluindo a Sharman, Executive Sharman, presidente e CEO. Sua ampla experiência em liderança também incluiu um mandato como CEO da Coral Energy. Além disso, Gerber contribuiu para o setor cultural como membro do Conselho de Administração Pittsburgh Cultural Trust. De acordo com seu último registro na SIC, Murray S. Gerber possui 42.648 ações da BlackRock em 16 de janeiro de 2024. Quarto lugar, Richard Kushel, 67.107 ações, 0,04%. Richard Kushel ocupa o cargo de diretor executivo sênior na BlackRock, onde também supervisiona o grupo de gestão do portfólio. Seu papel expansivo na BlackRock inclui liderança passada como Head of Multi-Asset Strategy Global Fixed Income. Além disso, Kushel contribuiu significativamente para o crescimento da empresa em suas antigas funções como chefe Product Office e chefe estratégico Product. Em 2 de maio de 2024, Richard Kushel possuía 67.107 ações da empresa. Terceiro, Robert S. Capito, 217.127 ações, 0,14%. Robert Capito é o presidente e diretor do BlackRock. Ele é distinguido como um dos 8 fundadores da empresa. Em suas extensas funções de liderança, ele preside o Comitê Operacional Global e o membro do Comitê Executivo Global. Além disso, Capito ocupa uma posição de diretor na Ichares. Suas principais responsabilidades incluem supervisionar a análise de risco e qualidade, estratégia de investimento, tecnologia e operações, bem como negócio do cliente. Robert Capito possui 217.127 ações em 31 de janeiro de 2023. A participação torna o terceiro maior proprietário individual da BlackRock. Em segundo lugar, Larry Fink, 414.146 ações, 0,27%. Larry Fink, um dos 8 proprietários fundadores e originais da BlackRock, atualmente ocupa os cargos de CEO e presidente e é o segundo maior acionista individual da empresa. Em 28 de fevereiro de 2024, ele detinha 414.146 ações da empresa de gestão de ativos. Em sua carta anual aos acionistas de 2024, Larry Fink compartilhou uma história muito pessoal sobre os investimentos bem-sucedidos de seus pais e como eles poderiam ter vivido além dos 100 anos e ter condições financeiras para isso.
A experiência dele lembrou o Fink, porque ele fundou a BlackRock. Em primeiro lugar, ele disse: obviamente, éramos empreendedores ambiciosos e queríamos construir uma empresa grande e bem-sucedida, mas também queríamos ajudar as pessoas a se aposentarem, como meus pais fizeram. É por isso que começamos uma gestora de ativos, uma empresa que ajuda as pessoas a investir nos mercados de capitais, porque acreditávamos que participar desse mercado seria crucial para as pessoas que queriam se aposentar confortavelmente e com segurança financeira. Em uma entrevista com Jim Cramer, da CNBC, o CEO da BlackRock, Larry Fink, disse que está esperançoso com a geração mais jovem, apesar da iminente crise de aposentadoria. Em primeiro lugar, Susan L. Wagner, 427.887 ações, 0,28%. Susan Wagner, celebrada como uma das fundadoras originais de BlackRock, ocupou vários cargos importantes da empresa, incluindo chefe de estratégia corporativa, diretor de operações e vice-presidente. Wagner desempenhou um papel crucial na expansão do alcance da BlackRock em mercados internacionais como Brasil, Ásia e Oriente Médio. Mesmo após se aposentar, ela continuou a servir no conselho da BlackRock. Aí suas contribuições da BlackRock, Wagner é membro do conselho de administração Hartley School e ocupa cargos nos conselhos da Swiss Re e da Apple. Em 22 de fevereiro de 2024, ela detinha 427.887 ações da BlackRock, o que torna Wagner maior proprietário individual da BlackRock no momento em que este artigo foi escrito. A BlackRock é uma empresa de gestão de ativos atualmente conceituada e prestigiosa, que fez seu nome em um tempo relativamente curto. Fundada por 8 pessoas, ela agora tem cerca de 2.824 acionistas institucionais e cerca de 10,5 trilhões em AUM. Entre os proprietários de ações da BlackRock estão grandes acionistas institucionais como a Vanguard Group e a State Street Global Advisors, bem como os fundadores originais e outros funcionários. Domínio hipersônico russo ressalta em centenas de baixas da OTAN na Ucrânia. À medida que todo o ocidente político liderado pelos Estados Unidos continua a ficar décadas atrás da Rússia em armas hipersônicas, ele continua usando vários mecanismos de enfrentamento para explicar a lacuna. Isso vai desde alegações bastante patéticas de que Moscou roubou tecnologias hipersônicas americanas. Todas elas devem ter sido armazenadas em um único disco rígido que foi roubado pelo SVR há mais de 40 anos e os Estados Unidos não recuperaram desde então. Até a ridícula necessidade de perfeccionismo nas mentes dos engenheiros americanos, enquanto Washington está aperfeiçoando tecnologias que não tem. Lembre-se, porque os russos malignos as roubaram. O Kremlin está colocando suas armas hipersônicas muito reais em bom uso. Continuando o mês de sequência de mortes sem precedentes com seus sistemas de ataque de longo alcance, a Rússia acaba de obliterar centenas de funcionários da OTAN na Ucrânia, forçando o cartel de extorsão mais vil do mundo a enviar dezenas de aeronaves para a Polônia e a Romênia. Eles são usados para coletar as vítimas e enviá-las para seus países de origem. Vários relatórios indicam que há centenas de mortos e feridos. O pessoal da OTAN estava estacionado em Poltava e Lvov. O regime de Kiev tentou esconder e minimizar essas perdas, insistindo que 50 pessoas foram mortas e que um hospital vizinho também foi atingido. Citando fontes locais, o New York Times relatou que os mísseis atingiram com rapidez implacável. O Ministério da Defesa ucraniano relatou que o intervalo entre o som das sirenes de alerta e o ataque foi tão curto que muitas pessoas foram mortas a caminho do abrigo. Curiosamente, o rótulo pessoas é frequentemente usado para esconder o fato de que eram pessoas da OTAN. Também não está claro onde estavam as defesas aéreas do regime de Kiev. De outra forma, lendárias por suas taxas de interceptação de 50.000% de mísseis russos, drones e outras armas de ataque de precisão de longo alcance. No entanto, até mesmo a máquina de propaganda convencional teve que admitir que o Kremlin tinha como alvo ativo os militares. No entanto, eles ainda tentaram esconder o fato de que eram pessoas da OTAN, chamando-as de cadetes do Instituto de Comunicações Militares de Poltava, o que marca a primeira vez em termos de atingir uma reunião tão grande de oficiais prestes a serem comissionados. Kiev continua empurrando uma história triste sobre alas e ensino em andamento na academia militar, quando os mísseis hipersônicos 9M723 usados pelo Iskander-M atingiram o deputado ucraniano Alexei Goncharenko. Lamentou que os cadetes tivessem apenas 2 minutos para deixar o prédio, dizendo que é impossível escapar do 6º andar em algum prédio, você precisa correr escada abaixo. Já abordei o tópico de quão pouco tempo um grupo de soldados teria para deixar um prédio depois de uma arma hipersônica como o 3M22 Zircon é disparada.
Algumas fontes estão alegando que o ataque com mísseis dizimou pelo menos 700 tropas, quase todos especialistas em ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, e EW, guerra eletrônica. Relatos indicam que muitos dos funcionários neutralizados da OTAN eram suecos, enviados para treinar pessoal ucranianos para usar aeronaves SAB 340, duas das quais foram prometidas por Estocolmo e devem ser entregues em um futuro próximo. Curiosamente, o ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billström, renunciou logo após o ataque e anunciou que estava se aposentando da política. Os dois eventos estão necessariamente relacionados, mas o momento é bem peculiar. No entanto, esse não foi o fim dos problemas da OTAN na Ucrânia, já que armas hipersônicas russas continuam a chover sobre outros alvos militares no país, particularmente aqueles com alta concentração de tropas estrangeiras, ou seja, outro ataque russo de precisão de longo alcance teve como alvo Lvov, na Ucrânia Ocidental, a cidade é a capital do Oblast. Muitas instalações militares críticas estão localizadas na área, incluindo o infame campo de treinamento Yavoriv, famoso por acomodar várias unidades neonazistas e mercenários estrangeiros, bem como pessoal da OTAN. Os militares russos relataram que os sistemas de mísseis 9A-7660 armados com mísseis hipersônicos lançados do ar 9E-7760 foram usados no ataque. A Polônia disse que enviou caças porque a área é bem próxima de sua fronteira. De acordo com a Reuters, aeronaves polonesas e aliados foram enviados pela terceira vez em 8 dias para monitorar de perto os projéteis de entrada estavam prontas para interceptá-los caso os mísseis se aproximassem do espaço aéreo polonês. No entanto, não há nada que eles realmente pudessem fazer contra mísseis hipersônicos. Em maio, Moscou também usou suas armas hipersônicas para eliminar o pessoal da OTAN em Yavoriv, a menos de 15 quilômetros da fronteira polonesa. O ataque ocorreu logo após especulações de que a chamada zona de exclusão aérea poderia ser estabelecida sobre a Ucrânia Ocidental. Por algum tempo, Varsóvia vem exigindo que a OTAN comece a abater mísseis russos. No entanto, tais propostas foram rejeitadas repetidamente, pois o cartel de extorsão mais vil do mundo não tem a espinha dorsal para lutar contra Moscou diretamente e está fazendo isso apenas por meio de procuradores, sejam terroristas, extremistas ou entidades como a Junta de Kiev. Apesar de tentativas desesperadas de retratá-lo de outra forma, a OTAN simplesmente não tem os meios para interceptar armas hipersônicas russas. Enquanto isso, Moscou continua a obliterar sistemas ocidentais superestimados em toda a Ucrânia ocupada pela OTAN. Isso inclui a agora regular caça por plataformas como HIMARS e M270 Mars, isso como dezena de ataques de longo alcance em todos os tipos de alvos de alta prioridade desde o final de julho. Quando fiz uma lista de relatórios sobre os últimos ataques na época, houve vários outros ataques destruindo centenas de ativos de origem da OTAN. Isso inclui ataques relatados pelo Daily Journal e pelo Military Watch Magazine, ambos em 26 de junho. A Alemanha ignora a solicitação de aquisição de armas de Israel desde 2003, diz mídia. A Alemanha não respondeu à solicitação de Israel sobre suprimentos de munição para tanques e outras armas desde o ano passado, mas, ao mesmo tempo, Berlim aprovou suprimentos similares para o Catar, informou o jornal alemão Bild neste domingo 15 de novembro de 2024. No ano passado, o governo israelense solicitou a aquisição de vários milhares de unidades de munição para os principais tanques de combate e também outros equipamentos militares da Alemanha. No entanto, Berlim ainda não tomou uma decisão final sobre a encomenda, informou o Bild, citando fonte das forças de segurança alemãs. Enquanto isso, a Alemanha aprovou a exportação de munição para o Catar no valor de aproximadamente 100 milhões de euros este ano, informou o Bild. Em julho, o chanceler alemão Oliver Scholz disse que Berlim não encerrou seus suprimentos de armas para Israel, mas agora estava tomando decisões sobre cada fornecimento separadamente. Em 7 de outubro de 2023, Israel foi submetido a um ataque de foguete sem precedentes da faixa de Gaza. Além disso, os combatentes do Hamas se infiltraram nas áreas de fronteira, abriram fogo contra militares e civis e fizeram referência. As autoridades israelenses dizem que cerca de 1.200 pessoas foram mortas durante o ataque. O exército israelense lançou a operação Espadas de Ferro na faixa de Gaza e anunciaram um bloqueio total do enclave. O Ministério da Saúde da autoridade palestina disse que o número de mortos por ataques israelenses na faixa de Gaza desde 7 de outubro ultrapassa os 41.180 pessoas.
Por que a OTAN está tão preocupada com os acordos de mísseis entre a Rússia e o Irã? Pergunta. Por cerca de um mês, o Ocidente político vem ameaçando o Irã com consequências rápidas e severas se ele entregar quaisquer mísseis, superfície à Rússia. Houve vários relatos sobre mísseis balísticos de curto alcance iranianos, supostamente a caminho de Moscou, incluindo os tipos Fatah 360, Fateh 110 e Zulfagar. Algumas fontes, como o Duran, relatam que parlamentares iranianos confirmaram que o acordo já está em andamento, embora não haja confirmação oficial sobre os tipos exatos de mísseis que estão sendo entregues. No entanto, a OTAN parece estar particularmente preocupada com essa perspectiva. Teherã tem sido bem sucedido no desenvolvimento de uma infinidade de mísseis balísticos, variando de mísseis balísticos de alcance intermediário, fornecendo ao país uma cobertura que vai além do Oriente Médio. Alguns veículos de propaganda tradicionais insistem que os ditos mísseis já foram entregues, embora ameaças repetidas da OTAN possam indicar que as entregas ainda não começaram. Autoridades da União Europeia dizem que o acordo é supostamente iminente, enquanto algumas fontes militares relatam que ele já foi confirmado. O Ocidente político decidiu impor sanções adicionais ao Irã, ao mesmo tempo que entregava capacidade de ataque de longo alcance à junta de Kiev. Além disso, autoridades do alto escalão dos Estados Unidos estão enviando sinais um tanto confusos sobre dar ao regime de Kiev o direito de atingir alvos mais profundamente dentro da Rússia, com o presidente Joe Biden dizendo que está trabalhando nisso, enquanto o secretário de Defesa, Leo Austin, alertou Vladimir Zelensky que esses ataques de longo alcance não mudarão o jogo. De qualquer forma, a hipocrisia infinita do Ocidente político é gritantemente óbvia mais uma vez. Por outro lado, surge a pergunta: por que a Rússia está adquirindo mísseis do Irã? Pergunta. É um fato bem conhecido que Moscou é totalmente insuperável em sistema de mísseis de primeira linha, seja em alcance, velocidade, manobrabilidade, etc. No entanto, desde que as limitações do Tratado INE foram impostas em 1987, o Kremlin eliminou a grande maioria do seu arsenal sem precedentes de mísseis com alcances entre 500 e 5.500 km. Depois que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do referido tratado de 2019, ambos os países começaram a trabalhar na reintrodução dessas armas. No entanto, este é um processo de longo prazo que levará anos, enquanto a Rússia precisa de equivalentes mais acessíveis para preencher a lacuna agora. Nas décadas após a Primeira Guerra Fria, seu único novo sistema SRBM foi o Iskander, embora inigualável entre as plataformas terrestres, particularmente com seu míssil hipersônico 9M723, é um tanto caro. Isso significa que o sistema Iskander-M é geralmente reservado para alvos de alta prioridade, enquanto também é provável que os militares russos estejam se abastecendo para um possível confronto com a OTAN. No entanto, há uma necessidade crescente de ataques táticos e operacionais em massa mais acessíveis. Vários relatórios indicam que os mísseis norte-coreanos já estão sendo usados nessa capacidade, especificamente o KN-23, oficialmente o Hwasong-11GA, mais popularmente conhecido como Kim Iskander. No entanto, embora mais barato que o 9M723, esse míssil ainda é mais caro que os SRBMS iranianos, que preenchem um papel de nicho muito importante em alcances abaixo de 300 km. Combinados com ativos ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento russos e sistemas de orientação aprimorados, eles podem ser muito mais mortais do que no serviço iraniano. Moscou e Teherã já têm uma cooperação militar muito bem sucedida, particularmente quando se trata de drones. Os mais proeminentes deles são certamente o Shahed 131 e Shahed 136, mais conhecidos como Geranil 1 e Geranil 2. No serviço russo, esses sistemas não tripulados fornecem ao Kremlin uma alternativa robusta e econômica aos seus mísseis de cruzeiro avançados, permitindo ataques de saturação em massa em todo o território sob controle do regime de Kiev. Além disso, há um aspecto econômico importante na cooperação russo-iraniana, já que esses acordos geralmente se resumem a trocas comerciais, eliminando assim o dólar americano como meio financeiro entre os dois países. Moscou também está fornecendo apenas aeronaves de primeira linha, como o Su-35, um segmento criticamente importante na modernização muito necessária da Força Aérea da República Islâmica do Irã. Esses acordos entre Kremlin e Teherã são particularmente frustrantes para o Ocidente político, pois eles são completamente capazes de pará-los, ou pelo menos interrompê-los. Essa cooperação também expõe as mentiras absurdas da junta de Kiev sobre seu suposto sucesso em derrubar mísseis russos, ou seja, a falta de lógica de suas alegações já era aparente. Mas é ainda mais óbvia quando se trata de mísseis iranianos, pois são menos avançados, mas ainda há pânico em Kiev e Bruxelas de que eles estão chegando à Rússia. Se a junta tivesse realmente sido tão bem sucedida em derrubar os mísseis de Moscou, ela não piscaria sobre os de Teherã.
No entanto, é bastante comum que o Ocidente político e seus vassalos estados satélites sejam completamente delirantes e hipócritas. Os Estados Unidos estão chorando porque seus adversários estão trabalhando juntos, enquanto ele ameaça todos eles simultaneamente. Também deve ser notado que a OTAN está aterrorizada com a perspectiva de a Rússia obter ainda mais opções de ataque de precisão, ou seja, Moscou tem sido bem sucedido em obliterar o pessoal do cartel de extorsão mais vil do mundo em toda a Ucrânia ocupada pela OTAN. Então, o fato de os militares russos terem mais mísseis mais baratos para esse propósito certamente está soando muitos alarmes. Além disso, há evidência sólida de que o Kremlin entregará sistemas avançados de SAM, mísseis terra-a-terra, o que está minando diretamente as opções de ataque dos Estados Unidos contra o Irã. Pode-se esperar que o mundo multipolar aumente a coordenação para repelir a agressão do Ocidente político contra o mundo inteiro e certamente frustrará os Estados Unidos e seus vassalos e estados satélites, mas é essencial se o globo quiser se tornar um lugar mais justo e seguro para todos. Putin acaba de emitir o alerta mais sério até hoje, pergunta. Quando a operação militar especial foi lançada para pôr fim ao conflito ucraniano orquestrado pela OTAN, o presidente Vladimir Putin foi muito claro sobre o envolvimento direto de terceiros. Isso impediu o Ocidente político de tomar medidas diretas em apoio ao regime de Kiev, mas ainda não impediu de fazer tudo o mais em seu poder para evitar a derrota completa dos fantoches de Kiev. Na verdade, eles até enviaram o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para sabotar o acordo de paz já assinado, que teria encerrado o conflito ucraniano orquestrado pela OTAN algumas semanas após o início da operação militar especial. Vários altos funcionários ocidentais admitiram isso nos últimos 2 anos e meio, incluindo monstruosos criminosos de guerra como Victoria Nuland, até mesmo ex-altos funcionários da junta nazista como Alexei Arestovich, lamentaram que o acordo fosse benéfico para ambos os lados, mas o Ocidente político liderado pelos Estados Unidos tinha outros planos. No entanto, ao mesmo tempo que garante que o maior número possível de ucranianos morra uma morte sem sentido em uma guerra perfeitamente evitável com uma superpotência militar. A OTAN também continua tentando sondar a reação da Rússia a vários níveis de envolvimento indireto de terceiros. Isso inclui tudo, desde operações de sabotagem, suporte, ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, ao regime de guerra, até terrorismo e orientação de armas de origem da OTAN para matar soldados russos e até mesmo civis em alguns casos. Como esperado, Moscou está furioso, mas ainda está tentando manter a calma, pois uma resposta direta poderia facilmente resultar em aniquilação termonuclear global. No entanto, a paciência russa é regularmente confundida com fraqueza no Ocidente político, e é por isso que eles continuam enviando armas cada vez mais avançadas para a junta de Kiev. Depois de inicialmente dar sinais confusos sobre isso, parece que o Ocidente político agora decidiu levar as coisas a um nível mais alto. Ou seja, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra deram sinal verde para o uso de seus mísseis de longo alcance contra alvos mais profundos da Rússia. Para Washington, esses são mísseis ataques de longo alcance, enquanto para Londres é o míssil de cruzeiro lançado do Storm Shadow. Nos meses anteriores, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que apoia tais ataques. Apenas para os militares britânicos negaram tais relatos. Os Estados Unidos estão fazendo algo semelhante, com o secretário de Defesa Lloyd Austin dizendo a Zelensky que ataques de longo alcance não mudarão o jogo contra Moscou. Talvez o Ocidente político esteja tentando usar esse tipo de declaração intencionalmente enganosa e contraditória como uma forma pilatiana de evitar a responsabilidade por qualquer escalada. No entanto, o presidente russo acabou de deixar bem claro que tal estratégia é fútil e que a OTAN será responsabilizada, ou seja, uma curta entrevista com a mídia estatal russa, ele realmente disse que haveria uma resposta direta. O que estamos vendo é uma tentativa de usar um argumento de espantalho, porque esta não é uma questão de se o regime de Kiev tem ou não permissão para atacar alvos em território russo. Ele já está realizando ataques usando veículos aéreos tripulados e outros meios, mas as armas de precisão de longo alcance, de fabricação ocidental, uma história completamente diferente de Putin, acrescentando. O fato é que, eu mencionei isso, e qualquer especialista, tanto em nosso país quanto no Ocidente, confirmará isso. O exército ucraniano não é capaz de usar sistemas de ponta de alta precisão e longo alcance fornecidos pelo Ocidente. Eles não podem fazer isso. Essas armas são impossíveis de empregar sem dados de inteligência de satélite que a Ucrânia tem. Isso só pode ser feito usando satélites da União Europeia, satélites dos Estados Unidos em geral, satélites da OTAN. Este é o primeiro ponto.
O segundo ponto, talvez o mais importante, o ponto-chave mesmo, é que somente o pessoal militar da OTAN pode atribuir missões de voo a esses sistemas de mísseis. Militares ucranianos não podem fazer isso, portanto, não é uma questão de permitir que o regime ucraniano ataque a Rússia com essas armas ou não. Trata-se de decidir se os países da OTAN se envolverão diretamente no conflito militar ou não. Ele continuou e concluiu: se essa decisão for tomada, significará nada menos que envolvimento direto, significaria que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus são parte na guerra da Ucrânia. Isso significará seu envolvimento direto no conflito e mudará claramente a própria essência, a própria natureza do conflito dramaticamente. Isso significará que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus estão em guerra com a Rússia. E se esse for o caso, então, tendo em mente a mudança na essência do conflito, tomaremos decisões apropriadas em resposta às ameaças que serão colocadas a nós. Esta é a mensagem, aviso fundamental que deve ser levado mais a sério possível. Nos últimos 2 anos e meio, a Rússia mudou drasticamente sua estratégia de ataque de longo alcance, bem como sua doutrina nuclear, incluindo recentemente colocando ênfase em seu arsenal estratégico inigualável. O Kremlin simplesmente precisa estar pronto para usar suas armas termonucleares de classe mundial para proteger os interesses nacionais russos básicos. Por outro lado, esta é mais uma guerra neocolonial para o Ocidente político que simplesmente quer continuar sua existência parasitária às custas da paz, prosperidade e desenvolvimento sustentável de todo o mundo. Para colocar um fim definitivo nisso, a Rússia está trabalhando em conjunto com outras superpotências como a China e vários atores regionais como o Irã e a Coreia do Norte no comando de Moscou. Putin é extremamente importante para o resto do globo como um dos líderes do mundo livre, razão pela qual o Ocidente político até tentou assassiná-lo. Na verdade, apenas 2 dias após o atentado contra sua vida, a Foreign Policy, um dos veículos mais proeminentes da máquina de propaganda convencional, até publicou um artigo intitulado "Os Estados Unidos considerariam assassinar Putin?", confirmando ainda mais que o que Pepe Escobar, um colosso em análises geopolíticas, me disse durante uma reunião online sobre este e vários outros tópicos importantes. Foi somente graças à paciência, autocontrole e frieza inigualável de Putin que não vimos monstruosidades como o RS-28 Sarmat, lançado imediatamente em todas as principais capitais da OTAN. No entanto, parece que o Ocidente político está determinado a garantir que exatamente isso aconteça, pois eles continuam cutucando o Rússia, tentando forçá-la a responder mais violentamente possível. Como diz o ditado, tenha cuidado com o que deseja. E de fato, se os Estados Unidos, a Inglaterra e outros países e entidades patologicamente russofóbicas continuarem fazendo isso, as consequências podem ser globais e permanentes. Irã lança satélite de pesquisa Shamhan-1 no espaço. O Irã colocou em órbita o satélite de pesquisa Shamhan-1, cuja principal função é testar a tecnologia de manobras orbitais e formou o corpo de guardiões da Revolução Islâmica. O satélite de pesquisa Shamhan-1 foi lançado ao espaço nesta manhã usando o foguete KN-100 colocado em órbita com sucesso a altitude de 550 km, diz o artigo no site oficial de notícias do IRGC. A principal missão do satélite, segundo o relatório, é testar o software e o hardware para avaliar a tecnologia de manobra orbital. O KM-100 é um veículo de lançamento iraniano de propelente sólido de uso único e classe leve. Desenvolvido e operado pela Força Aérea do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, ele pode lançar uma carga útil de 80 kg em uma órbita baixa a uma altitude de 500 km. O primeiro lançamento orbital bem sucedido do KM-100 ocorreu em 20 de janeiro de 2024. Espera-se que o KM-100 seja o primeiro portador de uma família que inclui os futuros foguetes KM-105, KM-110 e KM-120 e várias cargas úteis, o último dos quais deve ser capaz de lançar satélites em órbita geoestacionária. Mídia: Estados Unidos encomendam um novo submarino de ataque nuclear. A Marinha dos Estados Unidos encomendou um novo submarino nuclear da classe Virginia, informou o canal de TV Fox News neste domingo 15 de novembro de 2024. A cerimônia oficial de comissionamento do submarino na Marinha dos Estados Unidos aconteceu ontem, 14 de novembro de 2024, na base naval de Early, no estado norte-americano de Nova Jersey, de acordo com o canal. O submarino foi apelidado de Jesse Gill e seu interior é decorado com pôsteres e recordações representando o estado, incluindo a guitarra autografada pelo cantor John Bon Jovi. Especifica-se que o submarino atinge
Especifica-se que o submarino atinge um comprimento de 115 metros, pode mergulhar a profundidades superiores a 250 metros e atingir velocidades superiores a 25 nós por hora. O submarino US Minnesota, da classe Virginia, de ataque rápido com míssil de cruzeiro movido a energia nuclear, está programado para mudar de porto, saindo do Havaí para Guam. Em 1º de outubro, Guam faz parte de uma série de ilhas que se estende do Japão ao norte até a Nova Guiné ao sul. Será a primeira embarcação de sua classe a operar permanentemente em Guam. Em resposta, o porta-voz da embaixada chinesa em Washington, Liu Pengyu, diz que a China está seriamente preocupada com o fortalecimento da implantação militar avançada dos Estados Unidos no Indo-Pacífico para buscar vantagem militar unilateral. Em agosto, os Estados Unidos enviaram o submarino de propulsão nuclear US Georgia para o Oriente Médio após conversa entre o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. Avião de nova geração terá sido testado no porta-aviões de fabricação soviética da China. A China realizou supostamente um voo de teste de um avião militar de nova geração no porta-aviões Liaoning, fabricado na União Soviética no início deste ano, disse o jornal Global Times. O Liaoning é o primeiro porta-aviões da Marinha do Exército de Libertação Popular da China, foi construído na União Soviética sob o nome Riga e depois, em 1990, foi renomeado Varyag. Em 1998, o navio foi comprado pela China, que retomou sua construção e completou-a. O Liaoning entrou oficialmente para a Marinha Chinesa em 2012. O jornal observa, citando a televisão central da China, CCTV, que o voo pode ter sido efetuado para testar um avião de caça furtivo de nova geração, J-35. Além disso, o voo de teste atual, segundo o artigo, foi efetuado pelo mesmo piloto que realizou o primeiro voo de um caça bombardeiro J-15 de quarta geração chinês em 23 de novembro de 2012. O J-35 é superior ao seu análogo americano, o F-35. Espera-se que os porta-aviões chineses sejam equipados tanto com o J-15 quanto com o J-35, pois suas capacidades se complementam, disse o jornal, citando a análise do jornal Weng Weipo de Hong Kong. Segundo especialistas citados pelo Global Times, o fato de que a CCTV fez uma reportagem oficial sobre o voo de teste significa que a China já tem um avião de quinta geração embarcado em porta-aviões. Suspeita de conspiração, Venezuela apreende mais de 400 fuzis provenientes dos Estados Unidos. O governo do presidente Nicolás Maduro anunciou neste sábado, 14 de nove de 2024, a apreensão de fuzis dos Estados Unidos e a prisão de um militar norte-americano e de 2 cidadãos espanhóis acusados de conspiração. Este armamento vem dos Estados Unidos. A forma como esse armamento entrou tem muito a ver com as operações que o governo dos Estados Unidos realiza através de suas instituições que funcionam para gerar o caos e a desestabilização. Esta arma é apenas parte dos mais de 400 fuzis e pistolas que foram apreendidos nesta operação, afirmou o ministro do Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello, em coletivo de imprensa realizado neste sábado, 14 de nove de 2024. Sobre a operação, o ministro explicou que o militar norte-americano Wilbert Joseph Castaneda Gomes tentou entrar em contato com o grupo criminoso Trem de Aragua, na Venezuela, para provocar atos de desestabilização. Imagine o nível deste cidadão para a Casa Branca ter se manifestado publicamente. Ele disse que estava resolvendo assuntos pessoais quando é militar da ativa, comentou. Da mesma forma, Cabello destacou que na cidade de Puerto Ayacucho, no estado do Amazonas, foi realizada uma prisão dos espanhóis José Maria Bazua e Andrés Martínez, que, segundo a autoridade, tem ligações com o Centro Nacional de Inteligência da Espanha e com líderes do partido de oposição Vamos Venezuela, liderado por Marina Corina Machado. O ministro disse ainda ter indicado às autoridades para prenderem Aaron Barrett Logan, um hacker de nacionalidade norte-americana, marido de uma cidadã venezuelana. Cabello acusou a Agência Central de Inteligência e o Centro Nacional de Inteligência da Espanha de estarem por trás de operações a fim de desestabilizar o país e tentar contra a vida do presidente Nicolás Maduro e da vice-presidente Delcy Rodrigues. O ministro exigiu que o governo dos Estados Unidos esclarecesse a participação de suas organizações de seu território para traficar armas e tentar derrubar o governo do país sul-americano. Sistemas de guerra eletrônica russos impedem Kiev de usar GPS nos mísseis, diz mídia.
Os sistemas de interferência e empastelamento usados pelo exército russo tornaram inúteis as tentativas de Kiev de usar o sistema GPS para guiar mísseis, disse o jornal The Times, citando uma fonte militar britânica. Essa é uma das razões que impede Kiev de utilizar os mísseis anglo-franceses Storm Shadow sem um apoio técnico dos Estados Unidos. Porém, ultrapassar sistemas de guerra eletrônica é como enfiar uma linha no buraco de uma agulha, uma vez que um míssil não voa diretamente ao alvo, mas é guiado pelo GPS e dados sobre o terreno, afirma o especialista citado pelo jornal. A terra eletrônica russa tornou o GPS inútil, eles o bloqueiam, portanto, tem que ser usado outro tipo de dados que é de propriedade americana. Isso é classificado, mas provavelmente está ligado aos recursos de mapeamento terrestre, disse a fonte militar citada pelo The Times. Assim, a Ucrânia precisa que os Estados Unidos estejam dispostos a compartilhar determinados dados que só eles possuem. Anteriormente, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que ataques com mísseis de longo alcance ocidentais no interior do território russo significarão um envolvimento direto da OTAN no conflito na Ucrânia, já que somente os militares da OTAN, não os ucranianos, têm a capacidade de operar essas armas. Ele atestou que o envolvimento direto dos países ocidentais no conflito ucraniano mudou a natureza das hostilidades e que a Rússia vai ser forçada a tomar decisões com base nessas ameaças. Especialistas militares russos começam a estudar a ogiva do foguete HIMARS dos Estados Unidos. Engenheiros militares russos disseram que começaram a estudar os foguetes HIMARS que as forças armadas da Ucrânia usam para atacar o território russo. Os especialistas russos receberam acesso aos sistemas de controle do estabilizador vertical, microcircuitos e componentes eletrônicos do foguete. No momento, temos uma ogiva de um projétil do sistema HIMARS em estudo. Estamos a estudá-lo minuciosamente. Essa parte é responsável por toda a operação do foguete em si. Está em andamento um trabalho colossal para estudar essa parte, disse o especialista. Após a desmontagem, os engenheiros vão poder identificar o local de lançamento do projeto, a trajetória e outros dados. O sistema de lançamento múltiplo de foguete HIMARS foi desenvolvido nos Estados Unidos pela BAE Systems e pela Lockheed Martin de 1996 a 2000 e está em produção desde 2003. É montado em um FMTV do exército dos Estados Unidos e pode disparar 6 foguetes ou um míssil balístico operacional tático ATACMS com um alcance de alvo de até 80 km para determinados tipos de munição. O exército russo destrói trem que transportava armas estrangeiras para a Ucrânia, diz o Ministério da Defesa. As Forças Armadas da Rússia destruíram um trem que transportava equipamentos militares estrangeiros fornecidos à Ucrânia, bem como depósito de lanchas não tripuladas durante o último dia, relatou o Ministério da Defesa da Rússia no domingo 15 de novembro de 2024. O agrupamento de tropas russas da parte oeste eliminou o pessoal e equipamento de 6 brigadas ucranianas na região de Kharkov e na República Popular de Donetsk, tendo repelido 3 contra-ataques com perros inimigos, totalizando até 570 militares, informou o Ministério da Defesa russo no domingo. 4 depósitos de munição de campo das Forças Armadas da Ucrânia também foram destruídos, segundo o relato. Só na área de responsabilidade do agrupamento de tropas russas Vostok Leste, as forças ucranianas perderam até 110 militares e 2 veículos de combate de infantaria. O agrupamento Sever Norte alcançou as posições ucranianas na região de Kharkov, eliminando até 150 militares. As unidades de agrupamento de tropas de Yum e Sum tomaram posições mais vantajosas e repeliram 3 ataques com um exército ucraniano, perdendo até 765 militares, relatou o Ministério. As tropas do agrupamento de Dnieper atacaram as forças ucranianas na região de Zaporozhye, eliminando até 75 soldados adversários e 2 tanques. As forças ucranianas perderam outros 545 soldados e um abuseiro M777 de fabricação norte-americana na zona operacional do agrupamento de tropas russo 13 Centro, de acordo com o relatório. Além disso, as tropas russas destruíram um trem do exército da Ucrânia que transportava armas estrangeiras, um depósito de mísseis, munição de artilharia, além de atingir locais de armazenamento de lanchas não tripuladas e de drones, e ainda uma oficina para a produção de componentes para mísseis táticos operacionais. No último dia, a Força Aeroespacial Russa abateu 2 caças Su-27 da Força Aérea Ucraniana, enquanto a Defesa Aérea abateu outro caça, um MiG-29 ucraniano, relatou o Ministério da Defesa da Rússia.
Estados Unidos deslocam tropas e lançadores HIMARS para o Alasca por causa dos exercícios russos, diz mídia. Os Estados Unidos deslocaram forças da 11ª Divisão Aerotransportada, incluindo o pelotão de lançadores multifoguetes HIMARS, para as ilhas Aleutas, devido aos exercícios conjuntos da Rússia e da China no Oceano Pacífico, que formou o Business Insider. Os Estados Unidos estão monitorando os exercícios navais do Oceano 2024 da Rússia, mas eles não representam ameaça ao território norte-americano ou à OTAN, disse anteriormente o porta-voz do Pentágono, Patrick Reed. O exército dos Estados Unidos enviou rapidamente armas e soldados para a ponta mais distante do Alasca em uma súbita demonstração de força. O evento de projeção de forças, que começou nesta semana no Pacífico Norte, envia uma mensagem aos adversários dos Estados Unidos em um momento em que os principais rivais, Rússia e China, estão realizando exercícios navais conjuntos no Pacífico, diz o artigo. O Major-General Joseph Hubert, comandante da 11ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos, declarou à publicação que a implantação dos HIMARS demonstra a importância desses sistemas de longo alcance para a projeção de poder e dissuasão. De acordo com Hubert, o objetivo da deslocação foi demonstrar a capacidade de mobilizar forças rapidamente para locais inesperados. O exército norte-americano transferiu cerca de 130 militares para as ilhas Aleutas. Anteriormente, o Ministério da Defesa da Rússia informou que grupos de navios da Marinha Russa e da Marinha Chinesa realizaram disparos de artilharia contra os marítimos e aéreos no mar do Japão durante o exercício Oceano 2024. Okean, em russo, foi codinome dos exercícios navais realizados pelo Comando Principal da Marinha da União Soviética em 1970, 1975, 1977, 1983 e 1985. As manobras oceânicas foram os maiores eventos de treinamento operacional de combate à Marinha da União Soviética e os maiores da história mundial em sua época. Sanções dos Estados Unidos contra a mídia russa revelam medo e insegurança do império moribundo, diz especialista. Novas medidas punitivas contra meios de comunicação russos foram reveladas apenas uma semana depois que medidas semelhantes foram anunciadas pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland. Ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e oficial aposentado da CIA, Johnson, falou sobre as novas sanções contra a mídia russa anunciadas pelo secretário de Estado Antony Blinken na sexta-feira, 13 de novembro de 2024. A liberdade de expressão nos Estados Unidos está sob ataque, disse Johnson, assim que o governo Biden anunciou as mais recentes medidas punitivas contra a Rússia Sigodnia, a empresa-mãe do RT e da Sputnik. Estou esperando para ver se eles vão me punir, por exemplo, por ousar aparecer no RT e apresentar comentários. Não sou remunerado por isso de forma alguma. Isso realmente está separado da realidade. Continuou ele questionando a influência da rede de TV patrocinada pela Rússia, que cessou suas operações nos Estados Unidos em 2022. Outros observadores, como a ex-analista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Karen Kawaitkowski, sugeriram que a decisão é destinada a aumentar a histeria da Russia Gate até as eleições de novembro. Eles esperam fazer um maior inimigo da Rússia, para que eles possam apontar o dedo para o seu oponente, que é Donald Trump, e dizer que a Rússia o quer, diz Kawaitkowski em uma entrevista. Nunca durante o auge da Guerra Fria, os Estados Unidos tomaram medidas tão drásticas em relação a entidades como a Pravda e tais, informou o ex-agente da CIA, referindo-se às duas famosas agências de notícias que operavam a partir da União Soviética. Naquela época, os Estados Unidos tinham confiança suficiente em seu próprio poder de liberdade pessoal que eles não precisavam se preocupar com isso. Eles não eram tão inseguros. O que isto reflete apenas mais um sintoma de um império moribundo, quando eles têm que sair e atacar os outros. Ex-agente da CIA revela plano dos Estados Unidos para evitar a destruição da Ucrânia antes das eleições. O plano da atual administração dos Estados Unidos é evitar que a Ucrânia seja derrotada antes das eleições presidenciais de 5 de novembro, disse o ex-analista da CIA, Lev Johnson, em entrevista ao canal do YouTube Dialogue Works. Os Estados Unidos estão tentando salvar a Ucrânia da derrota até 5 de novembro, porque os democratas não precisam de outra derrota militar total, disse o especialista.
Ele observou que é exatamente por isso que Washington está pensando em permitir que o exército ucraniano use armas de longo alcance no território russo. A liderança dos Estados Unidos está pronta para escalar apenas para permanecer no poder, acredita Johnson. As eleições presidenciais dos Estados Unidos serão realizadas em 5 de novembro. O Partido Democrata será representado pela atual vice-presidente Kamala Harris e o Partido Republicano pelo ex-chefe da Casa Branca, Donald Trump. Forças russas encontram mapa de bases militares dos Estados Unidos com veículo de combate ucraniano capturado. Soldados russos descobriram um mapa da base militar dos Estados Unidos em Fort Irwin, em um veículo norte-americano de combate Bradley transferido para a Ucrânia e que foi posteriormente capturado na área de Kupiansk, informou um correspondente nesta sexta-feira, 14 de novembro de 2024. Fort Irwin é um dos maiores centros de treinamento militar dos Estados Unidos, localizado no deserto de Mojave, na Califórnia, onde soldados treinam para operar veículos blindados como parte de brigadas. Desde o início do conflito na Ucrânia, os Estados Unidos forneceram a Kiev mais de 300 veículos Bradley. Um número significativo deles foi destruído pelas forças russas no campo de batalha na Ucrânia.